Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado dos meus queridos amigos e irmãos, pastores, pastor Silvio Oliveira e pastor Edson de Faria. Tudo bem, pastores? Tudo ótimo, pastor Kenji, nosso querido pastor Kenji, e hoje nosso amigo, pastor Edson Faria, novamente conosco, né, pastor? Então, nos acompanham, pode ter certeza que vocês vão ter um bom programa e um bom bate-papo junto conosco. É gostoso estar com vocês também novamente. Sim. E eu quero saudar também a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Pois bem, nós estamos conversando a respeito do Apocalipse. Eu já apresentei o pastor Edson de Faria a você, né, dizendo que ele se especializou, né, no estudo sobre o livro do Apocalipse. Né? No nosso último encontro, conversamos sobre como ensinar as lições do Apocalipse para surdos, né? E agora nós vamos conversar um pouquinho ainda sobre o livro do Apocalipse, mas sem essa questão do ministério com surdos. Pastor Edson, nessa situação que nós estamos vivendo ultimamente no mundo, né? Ameaças de guerra, quase nós tivemos essa guerra Rússia-Ucrânia envolvendo a Europa. Estamos ainda enfrentando essas questões da pandemia, essas pragas que ocorrem, essas tragédias, o vulcão explodindo lá na Ilha das Canárias, né? Provocando até tsunami ali, etc. E tal. Eu não acho que nós estamos vivendo o princípio das dores que Jesus profetizou, ou já estamos entrando no Apocalipse mesmo, os 4 cavaleiros do Apocalipse? Qual é a sua visão, pastor? É difícil você prever uma data, né? Mas eu acredito sim que os princípios das dores já estão aqui. Não é só nessa época, já começou talvez algum tempo atrás. Mas que estamos vivendo sim. A situação do mundo é muito séria e, como eu às vezes costumo falar, a paciência de Deus também tem um limite. Né? E nós estamos vendo que Ele está dando oportunidade assim incontáveis para que o homem se arrependa, para que o homem tenha realmente a saber o que é que ele tem que fazer, porque Deus já falou o que nós temos que fazer, né? Nos inclinar diante dele, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas o homem parece que não está entendendo a mensagem. E por não estar entendendo a mensagem, é por isso que é importante nós estudarmos o Apocalipse, principalmente agora? Com certeza. Eu tenho a impressão que não é só agora. Esse estudo do Apocalipse já deve ter... Deveríamos ter estudado já há muito tempo atrás. Mas às vezes por medo, por ignorância, por uma série de coisas, o homem às vezes deixa o Apocalipse, como é o final da Bíblia, para o final. Né? Uma coisa interessante que o senhor colocou, por medo. Tem gente que tem medo do Apocalipse? Tem, com certeza. Eu lembro, inclusive, na minha época, já faz tempo, de criança, eu estava na Igreja Presbiteriana Independente e tinha um presbítero que ele amava Apocalipse. Né? E de volta e meia ele estava pregando sobre Apocalipse. E eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos, e eu via os membros quando saiu da igreja, nossa, mas que medo, como é, né? E porque ele pregava com uma ênfase realmente muito séria, né? E na realidade nós devemos pregar Apocalipse não com medo, né? Devemos pregar Apocalipse mostrando o amor de Deus que ele tem para com o homem, né? Senão ele largaria o homem de qualquer situação, mas ele está prevenindo o homem daquilo que ele pode enfrentar se ele não reconhecer
a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, naquela época, eu lembro até, já não muito tempo atrás, eu estava pensando isso, e os membros saíam todos da igreja, nossa, mas que mensagem, será que vai ser assim? Né? Mas realmente existe o medo realmente das pessoas. Pastor Silvio, o irmão que é especialista na área de evangelização, a gente pode usar o Apocalipse para evangelizar alguém? Eu acredito que sim, dependendo da própria curiosidade da pessoa, porque geralmente, eu, por exemplo, quando o pastor Edson citou e o pastor Kenji também sobre o medo, eu tinha medo de ler o livro de Jó. Por quê? De Jó? De Jó eu tinha medo, porque muitas pessoas falavam tanto do sofrimento de Jó, eu tinha medo. Só que no dia que eu comecei a ler Jó, eu não parei mais, porque na verdade Jó é um livro poético, né? E eu creio que Apocalipse não chega a ser tanto poético, né? Mas existem muitos ensinamentos que fazem com que nós possamos nos preparar, né? Para a própria vida. É isso mesmo, pastor? Eu tenho pelo menos a minha ideia, eu amo muito o versículo, capítulo 2, que fala sobre a igreja de Éfeso. Né? Uma igreja que tinha tudo de bom, né? Excelente, só que ela tinha um defeito. Né? E eu vejo isso muitas vezes nos próprios crentes. Sim, né? Verdade. Quando fala sobre esquecendo o primeiro amor. Verdade. Né? Nós pensamos muitas vezes na nossa entrega, na nossa vida a Jesus Cristo, o tempo vai passando e parece que a gente vai se acomodando de tal forma que a gente vai esquecendo mesmo do primeiro amor. Né? E essa carta de Éfeso nos lembra muito da responsabilidade que nós temos de manter esse primeiro amor. Né? Porque ele deve ser praticado dia a dia. Não é hoje, bom, já estou salvo mesmo agora, né? Então nós temos que ver isto não só no sentido entre nós e Deus, mas na colocação, como foi dito, na evangelização, de amar o nosso próximo, os da igreja, e especialmente aqueles que estão fora do contexto eclesiástico, né, da igreja. Muito bem. Pastor, um dos sinais que muitos escatologistas, eles dizem que é o sinal que prova o início do fim, é o aparecimento do anticristo, né? Que está ligado ao capítulo 13. Mas no capítulo 13 nós encontramos ali um monstro, ali, uma descrição de um monstro, assim que a gente não consegue nem, né? Imaginar. Afinal, o anticristo vai ser uma pessoa, vai ser um monstro, vai ser um sistema. O que, na sua opinião, quem ou o que será o anticristo? Bom, a Bíblia diz que vai ser um homem, né? Nós não sabemos quem, mas que vai ser, vai. Mas já tiveram vários anticristos, né? Podemos imaginar Hitler, né? Sim. Mesmo na época que João escreveu, vários já haviam existido, né? Mas se nós olharmos um pouquinho mais, imaginando para frente, a Bíblia diz que será um homem, né? Mas não podemos idealizar ou imaginar quem vai ser, né? Mas que vai ser um homem e vai ser. Né? E dizem que vai ter muito poder? Sim. A Bíblia também diz que ele vai ser envolvido com um grande poder que Satanás vai dar a ele também. Né? Então, inclusive por isso que vai chamar a atenção das nações. É por isso que temos que tomar cuidado quando a gente ouve paz. Porque quando se você ouvir a palavra, teremos paz, e aí que o ser humano vai ser iludido. Né? Vai ser completamente iludido por alguém que se nós olharmos dentro do contexto, vai ter uma lábia de vendedor muito grande, né? Vai saber expor, né? E vai levar muita gente realmente. Será um líder mundial. Será um líder mundial. Será um líder mundial. Pastor Silvio, o que o irmão pensa a respeito do anticristo? Na verdade, assim, o que eu penso, pastor Kenji, pastor Edson, no sentido que, desde a fundação do mundo, sempre teve alguém querendo dominar. Na época dos faraós, né, do Egito, ali, nações, sempre levanta alguém, porque, de repente, alguém que domina uma nação, ele acha, talvez, eu penso assim,
que ele pode também ter essa autonomia, essa autoridade de dominar o mundo. Então eu até penso, não sei, eu posso estar até errado, porque eu não sou especialista no Apocalipse como o pastor Edson, mas... Eu também não, estou aprendendo. Não, pastor, mas olha, você está muito bem, viu? Estou aprendendo com o pastor. Mas é assim, eu penso que Deus permite até esses tipos de coisas para mostrar que Ele é Deus. Que pode levantar quem quiser, homem. E desde quando nós aprendemos a palavra de Deus na Bíblia, todos os líderes antigamente eram considerados como deuses, né? E que homem hoje em dia muitas vezes não se levanta como um deus, um semideus. E é como o pastor Edson disse, desde a fundação do mundo, desde quando nós entendemos a palavra de Deus na Bíblia, sempre surgiu alguém. Então eu acredito, pastor, que realmente, obviamente, Deus ele nos instrui na palavra, no próprio Apocalipse, para nós ficarmos atentos, para nós não sermos enganados, né? Eu penso assim. E nós temos um discernimento de quem realmente poderá ser esse anticristo. Que, obviamente, de acordo com a palavra, ele existe. Ele existe. Muitas vezes ele não se manifestou ainda, mas que se Deus falou, eu acredito que vai acontecer, ou já até está acontecendo. Ou já nasceu. Já nasceu, pode ser. Não sei. Já pode até ter nascido. Ter nascido. Por isso que eu vejo, inclusive, dentro do nosso contexto de crentes, que um dos dons mais que nós deveríamos mais pedir a Deus é do discernimento. Discernimento espiritual. Porque nessa época aqui, se você não tiver discernimento, você está arriscado a embarcar realmente numa canoa furada. Você acaba se enganando e sendo refém do engano, né? Exato. E a própria Bíblia diz, né, que muitos serão enganados no final. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, vigiar, orar, né, para que a gente não seja pego de surpresa. Inclusive, pastor, sem querer cortar, mas é assim, a situação, na questão do discernimento, é muito bom nós termos esse discernimento de Deus, porque para complicar mais um pouco, além do anticristo, também os falsos profetas que Jesus profetizou, né? Sim. Que iam surgir. E que já estão aqui. Será que é dentro desses falsos profetas que surgiria o anticristo? Será, pastor Edson? Aí já é difícil, né? Não sei. É difícil falar alguma coisa. Dizer, porque no Apocalipse nós temos a trindade satânica. Sim. Né? Então nós vamos ter o próprio Satanás, o anticristo e um falso profeta, que vai ser o seu porta-voz. É verdade. É a inveja que ele tem de ele ter criado também uma trindade, né? Querendo se igualar a Deus. No começo ele fez isso. Tudo é distorcido, né? Tudo ele tenta... Pastor, agora voltando ao próprio livro, há muitos símbolos, há muitas visões, né? Como é que a gente deve interpretar esses símbolos, visões, ao pé da letra, ou a gente tem que colocar isso de forma, sei lá, simbólica? Como é que a gente trata com esse tipo de coisa? Porque é bem complicado, né? Tem visões, selos, taças, as feras, as bestas que aparecem. É ao pé da letra, ou a gente tem que, sei lá... Nós devemos tomar alguns cuidados, realmente, né? Se nós olharmos em algumas situações, se você for olhar ao pé da letra, você não tem muito o que fazer, né? Mas eu imagino, isso pensamento meu. Sim, sim. Dentro da colocação que eu vejo na palavra de Deus, são algumas situações criadas que refletem o mal. Né? E naquele reflexo que tem no mal, que vão representar são criadas algumas figuras. Entendi. Né? Para que o ser humano, por isso que eu também falo, o homem estudando Deus, o finito estudando o infinito, é muito desafio, complicado. Né? É muito complicado, é um desafio muito grande. Então nós devemos também tomar alguns cuidados em pensar que tudo ali realmente é ao pé da letra. Né? Então nós temos que... Por isso que a oração é primordial. Né? Quando você... Qualquer livro da Bíblia que você for estudar, joelho no chão, oração para que pedir que o Espírito Santo te envolva de tal forma para você não criar situações que, embora estejam na Bíblia, mas você consegue distorcer algumas coisas. Né? Até um recado para você que está nos acompanhando,
né? A oração é de fundamental importância quando nós lemos e estudamos a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro em que o autor está sempre presente conosco, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer momento, ele está sempre presente, o autor, o nosso Deus, está sempre disposto a nos ensinar para que nós possamos crer, não é verdade? Pastor Silvio, quando o irmão lê o Apocalipse, que mensagem vem na sua mente? O que o livro do Apocalipse para o irmão está querendo nos comunicar? Eu vou resumir numa palavra só, pastor. Preparação. Preparação, porque o próprio Jesus, em Mateus 24, 13, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, para que alguém persevere em algo na vida, no nosso caso, do Apocalipse é com relação à salvação. Então eu penso que através do estudo do Apocalipse, o povo, as pessoas têm que se preparar realmente para a vinda de Jesus, porque está profetizado e o Apocalipse vai ser a realização disso, da própria vinda de Jesus, da volta, né? Porque ele já veio, da volta de Jesus. Então, eu aprendi algo também, que o sucesso de tudo na vida depende da preparação. Geralmente o ser humano em si, ele não gosta de se preparar para certas coisas que ele não interessa. E Apocalipse não aguça muito o interesse das pessoas, dos próprios cristãos, crentes, não aguça muito. Ninguém quer saber de Apocalipse. Quer dizer, não é ninguém, né? São poucos. São poucos que poucos que querem, mas eu resumo, pastor, o livro de Apocalipse em preparação. Ok. Pastor Edson, nós começamos o nosso bate-papo falando que provavelmente a gente esteja no princípio das dores, né? E a profecia do Apocalipse ocorreu já há mais de 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás. Por que o irmão acha que Jesus não voltou ainda? Qual a sua opinião? Justamente porque Deus está sendo condescendente com o homem. Né? Ele está dando oportunidade para o homem ainda se arrepender. Então é a sua misericórdia. É a misericórdia dele que prevalece, né? Está prevalecendo, mas é como eu disse, Deus também tem um limite. Tem um basta, né? Tem uma hora que ele vai falar basta, chega. Né? E uma das ideias que eu tenho, posso estar errado, é justamente os selos, as trombetas e a taça. Né? Eu vejo nos selos o começo de Deus está perdendo a paciência. Falando, olha, vocês têm que mudar. Nas trombetas, é algo bem semelhante. Já começa a se intensificar. A intensificar. Nas pragas, nas taças, eu vejo que é ali que Deus está falando, basta. Acabou. Então o homem não vai ter mais oportunidade de achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. É isso que eu vejo que Deus está dizendo. Buscai a mim enquanto eu estou me deixando achar. Nesse período, pastor, obviamente já não será o princípio das dores, mas é mais em Mateus que Jesus nos revela que haverá um tempo de grande tribulação. Né? Que tempo é esse, pastor? Esse tempo de grande tribulação. Alguns dizem que serão 7 anos, outros dizem que não, já estamos vivendo a grande tribulação. A Bíblia, se olharmos no contexto realmente rígido, fala de 7 anos. Né? 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. É quando realmente a besta vai estar imperando realmente, Satanás vai estar realmente imperando. Né? Eu creio sim nessa grande tribulação. E nós já estamos vivendo, pelo menos dentro daquilo que nós estamos visualizando no mundo, já um contexto muito grande de tribulação. Quer dizer, então, o que a gente está vendo aqui, vamos assim dizer, é uma amostra grátis. É uma amostra, exatamente. Poxa vida, vai ser ruim, né, pastor Silvio? Não gosto nem de pensar. Não, o que eu penso, na verdade, o pastor Edson citou sobre o amor de Deus, né, a misericórdia do Senhor pelo ser humano, por isso que ele dá esse tempo ainda do ser humano realmente se arrepender. A palavra arrependimento quer dizer mudança de sentido, e aí vir a se converter do mau caminho. Porque o mundo, nós vemos aí jaz no maligno, né, pastor? E muitas pessoas estão indo em caminhos achando que é o caminho certo, mas o caminho é Jesus. A verdade eu sou o caminho, a verdade é a vida. A verdade é a vida. Então, eu imagino que
Eu penso, o Salmo 103:11 fala que assim como o céu está elevado da terra, assim é o amor de Deus, né, para com os que o temem, mas também para aquele que ele criou, né? E nós somos criação. Deus criou os céus e a terra, criou o ser humano, a imagem e semelhança dele. Então, Deus é tão amoroso que ele está dando oportunidade para você, para quem está nos acompanhando aí, que não tem essa certeza da salvação ainda. Se arrepender. Se arrepender, mudar o caminho, não é mudar de religião, é crer em Jesus. Crer em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então dá para usar muito bem o Apocalipse para evangelizar. Dá, mas sem colocar medo. Porque geralmente... Você vai para o inferno. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Você tem que aceitar Jesus, ser batizado, você tem que fazer um monte de coisa, né? E a gente vê, pastor, que não é isso, né? O amor de Deus, na verdade, é você crer em Jesus. Você crê em Jesus, nas suas palavras. A pessoa que crê, eu penso assim, que a pessoa que crê em Jesus, entrega a vida para Ele, cada dia mais ele vive o amor de Deus. Ele quer aprender mais. Jesus disse isso. Examinar as Escrituras, elas testificam de mim. Se testifica de Jesus, testifica do seu amor, da sua graça. É tudo de bom. É importante destacar que é crer e viver como ele, né? Sim. Exatamente. E viver como ele. Porque não é somente só crer, né? Porque exatamente. Eu creio, eu acredito, faço minha oração, estou em casa, mas não vive. Não vive os uma ensinamentos de Jesus. A prática do Evangelho é muito importante, né? E eu vejo também, dentro dessa colocação que nós falamos sobre o medo, quando, especialmente, eu falo sobre Apocalipse, eu procuro colocar especialmente a vitória de Cristo. Não colocar que é o grande tema, né? Que é o grande tema do livro, né? É a vitória de Jesus Cristo. E a vitória do seu povo também. Sim. Porque quem crê em Jesus... exatamente. Então, é do corpo de Cristo. Exatamente, que é a igreja. Que é a igreja. Tá? Então, quando coloco também o Apocalipse, eu procuro enfatizar sobre o amor de Cristo na vitória também, o amor de Deus na vitória também de Jesus Cristo. Que ele porque venceu, esse é um tema básico, bom, é o tema da Bíblia, né? Sim, a vitória de Jesus Cristo. A vitória né? de Jesus. Né? Então, para que as pessoas não tenham medo, mas colocar-se, olha, você pode até passar um pouquinho de temor, mas esse temor vai ser suprido porque a vitória de Jesus é incomparável. É verdade, né? Eu acho interessante porque essa questão do fim do mundo sempre despertou ou muito interesse, sim, né? Ou medo, né? Ou ignorância, porque as pessoas, ou desprezo até, porque as pessoas gostam de viver nessa terra. Pavor, né? Não quero nem ouvir falar nisso. Agora, o que o pastor acha desses movimentos que acabam, né, fazendo cálculos em cima de Apocalipse, Daniel, e acabam estabelecendo uma data para a volta de Jesus, né? Falta de Cristo. Não conhece a palavra de Deus. É possível fazer um cálculo do retorno de Jesus? Assim, eu não vejo como fazer, né? Eu fico admirado de pessoas que tentaram fazer e, coitados, se deram mal. Verdade, não é? Se deram mal. Então, eu não vejo essa possibilidade, porque Jesus falou, nem o Filho conhece. Sim, quando esteve aqui conosco. Quando esteve aqui conosco. Né? Então, se existe isso, então como é que eu vou procurar fazer um cálculo daquilo que eu não sei nem o que calcular? Entendi. Qual é o começo mesmo chegando cálculo? Lá nas semanas de Daniel, 70 semanas de Daniel. Gente pode fazer o cálculo que quiser, que vai quebrar a cara. Sabe qual que é o mais interessante? Que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, e também que foi um dos únicos, aliás, o único que não foi martirizado. Pelo menos segundo a tradição. Na tradição foi martirizado. É isso. E foi o último, né? Foi o último dos 12. O último. A morrer. Foi o último dos 12. Segundo a tradição diz também. Diz a tradição que foi de morte natural. Exatamente. Né? Mas eu penso também que muitas pessoas têm medo do Apocalipse também porque não querem mudar de vida, sabe? Tá no comodismo, né? Tá tudo bom. Então, olha... Só que muitas vezes essas pessoas são pegas de surpresa aqui mesmo. Sim. Eu imagino também que o Apocalipse, a volta de Cristo, eu penso também que é algo muito pessoal também. Porque a pessoa tem oportunidade enquanto ela está aqui. Inclusive, até
Eu acho interessante esse assunto Apocalipse, que não está só no livro de Apocalipse. Sim. O apóstolo Paulo, né, ele citou Paulo, nas suas o próprio cartas. Jesus, em próprio- Mateus, Exatamente. Daniel, Tudo uma preparação. Sim. Bem próximo a Tessalonicenses. Né? Tessalonicenses, que nós vamos depois, no próximo encontro, vamos falar sobre arrebatamento, né, pastor? Exatamente. Vamos falar sobre arrebatamento, que é uma outra grande dúvida a respeito de quando Será que vai ser, acontecer? antes, depois, no Como é que meio, vai ser? né? É, Mas, assim, pastor, assim, para aquele que está nos assistindo agora nesse momento, já estamos chegando ao final do nosso programa, que mensagem o irmão tem para aquele que está nos assistindo a respeito do livro do Apocalipse? Para que você não tenha medo, né? Porque o objetivo principal de Deus ter mostrado o Apocalipse é descortinar aquilo que vai acontecer, né? E o que vai acontecer é a vitória de Jesus Cristo. Então, se nós estamos ligados a Jesus Cristo, se somos servos de Jesus Cristo, não temos nada a temer, porque o que nos aguarda, o que nos espera, é algo extremamente que o ser humano não consegue pensar nem imaginar. Né? Então, não tenha medo. Não tenha medo. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Pastor Silvio, dê a sua saudação final. sim, não tenha medo de Apocalipse. É a revelação de Deus para você. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus te abençoe ricamente e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Muito obrigado também, pastor Silvio, pastor Edson, por sua companhia agradabilíssima, né, Agradecemos. nesse programa. Deus abençoe. Eu que agradeço. Até mais. Deus abençoe. Amém. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.